como identificar problema de rede relacionado ao setor de transmissão e recepção, certo? É o seguinte, de antemão, é importante a gente saber que ao cliente chegar em sua loja informando que o aparelho não está dando área, você tem que identificar o chip do cliente primeiramente, saber se ele está oxidado, sujo, né? Testa outro chip no celular dele, testa o chip dele em algum aparelho seu, certo? Busca visualizar se essas hastes do slot do chip estão quebradas ou não, tá certo? Que é importante. Identificou que não estão quebradas, certo? Você já parte para outro procedimento. Identificou que o chip está ok, já parte para outro procedimento, que é a verificação do e-mail do aparelho. Então aqui eu tenho um aparelho e eu vou estar verificando o e-mail dele, tá certo? Está identificando aqui o e-mail dele, tá? Eu vou estar digitando aqui o código, ó, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí apareceu, ó, duas sequências de e-mail. Cada sequência de 15 números do e-mail equivale a um slot de chip, tá certo? Então aqui em cima eu tenho uma sequência que equivale a um slot e embaixo eu tenho outra sequência que equivale a outro slot do chip, tá bom? Em relação ao e-mail, é importante a gente saber que o e-mail é a identidade do aparelho, tá certo? A gente não pode estar fazendo a mudança de e-mail de aparelho nenhum, que é contra a lei. Se a gente for pego, é cadeia, tá certo? Então, vamos agir conforme a lei permite apenas, tá bom? Então, vamos lá. Identificou esses números do e-mail, viu que apareceu, tá certo? É importante a gente se ligar em dois fatores. Primeiro, se o e-mail apareceu, certo? Ele ainda assim pode estar bloqueado, tá certo? Se o e-mail não apareceu, significa que ele está corrompido, então não presta mais. Se ele está bloqueado, ele pode ter sido bloqueado em três situações: deu falha no sistema e ele se bloqueou sozinho. A outra situação é quando o cliente ele achou o aparelho, então o dono, ele deve ter ligado para a operadora e bloqueou o e-mail do aparelho. E a última situação é quando o cliente adquire o aparelho incomodado, que é um plano incomodado, onde ele vai ter aquele aparelho emprestado até o fim do contrato, só vai passar a ser dele depois que concluir o contrato. E aí ele não conclui o contrato, mas acha que vai conseguir continuar utilizando o aparelho normalmente. Não vai, porque a operadora bloqueia, tá? O e-mail do aparelho. Então, se o e-mail aparece, e ainda assim você acha que o problema é e-mail, para a gente confirmar isso, a gente vai estar fazendo umas avaliações, tá certo? A gente vai estar avaliando aí as seguintes situações, que são mensagens que aparecem, tá certo? Mensagem que aparece de acordo com a marca do aparelho, entendeu? De acordo com a marca do aparelho, aparece algumas mensagens que são diferentes, entendeu? São bastante diferentes, tá certo? Então, a gente vai estar falando aqui de situações quando você vai colocar o chip, tá certo? Quando você vai colocar o chip no aparelho, tá certo? Então vai aparecer em Nokia, registro do cartão SIM falhou, em Nokia Lumia, emergência, em Samsung, não registrado na rede ou emergência, em Motorola, emergência, em Sony, sim inativo ou emergência, e em iPhone, sim inativo ou emergência também, tá certo? Então, quando o e-mail aparece, e ainda assim, para a gente ter certeza se ele só está bloqueado, não tá com outro problema, tá certo? A gente vai ter que se ligar nessas mensagens que vai apresentar quando a gente coloca o chip, tá bom? Então, se liga aí nessas mensagens. Apresentou essas mensagens significa que o e-mail realmente ele está bloqueado, tá certo? Se o e-mail, se você digitar aquele código e o e-mail não aparecer, significa que ele está corrompido. Então, já era, tá certo? Então, de antemão, a gente faz a vistoria do chip do cliente, do slot do chip, se os pinos estão tronchos ou não. A gente identifica o e-mail, a gente aborda o cliente perguntando se o aparelho foi achado ou foi um aparelho de linha, porque se foi achado, o dono lá bloqueou, tá? Se foi de linha, também a operadora bloqueou, tá certo? Então, não é nada disso, a gente já parte para outra situação. Lá vem a pergunta. Primeiro, você tem que identificar se o aparelho está reconhecendo ou não o chip. Se o aparelho não estiver reconhecendo o chip, então provavelmente o problema está no slot do chip. Alguma haste está muito baixa, ou empenada, ou quebrada, tá certo? Se não estiver reconhecendo. Se estiver reconhecendo e não estiver dando área, certo?
simplesmente pode ser o chip também do cliente, tá? Pode ser o chip do cliente, pode ser o chip sujo ou o chip realmente ruim, tá? E se nessa mesma situação tiver reconhecendo o chip, não tiver dando área, pode ser também, ó, problema na placa, setor de rede. Então a gente vai estar fazendo primeiramente uma limpeza e volta a testar. Se não prestar, faz a limpeza com álcool isopropílico e volta a testar. Se não prestar, a gente faz uma ressoldagem, se volta a testar, se não prestar, a gente troca os dois filtros de rede, se não prestar, certo? A gente troca o amplificador de potência de rede. Se não prestar, essa aí é a última etapa, tá certo? Então é importante a gente saber de tudo isso para que a gente não se perca para identificar um problema do setor de rede, tá bom? Que é muito importante isso aí, tá certo? Então, o cliente chegou, identifica logo se o chip dele está ok, tá certo? Testa o chip dele no teu aparelho, testa um outro chip no aparelho dele para ver se pode ser o chip, verifica lá os pinos do slot do aparelho, verifica o e-mail, tá certo? Verifica se tem alguma oxidação na placa, no setor de rede principalmente, tá certo? E verifica na placa toda se tem algum componente fora do lugar, quebrado, entendeu? Então é super importante a gente saber tudo isso, tá certo? Para chegar a uma conclusão de por onde começar a solucionar o problema, tá certo? Então são situações totalmente diferentes. Como eu falei, o chip reconhece, certo? O aparelho reconhece o chip, porém não dá área. Ou vice-versa, dá área, tá certo? O aparelho pode estar reconhecendo o chip, mas não da área, certo? O aparelho reconhece o chip e não da área. Como também pode dar área, como também pode dar área e não reconhecer o chip, entendeu? Pode dar área, mostrar que está dando área e não reconhecer o chip, independente, tá certo? Embora que não vai aparecer lá no display a operadora, mas fica mostrando um sinalzinho como se estivesse dando área, mas na verdade não é uma área do chip, certo? É apenas um emblemazinho, certo? Indicando que está dando área, mas na verdade não tá, tá bom? Só um faz de conta, na verdade. Então espero que você tenha gostado aí da aula, valeu? Até a próxima.